Olá, você que está do outro lado, a você que nos ouve, seja bem-vindo a mais uma edição do Pod Salo. Aqui você já sabe que pode encontrar bons convidados, temas interessantes e conversa descontraída. Bom, para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre transição verde. Esta que está relacionada com a mudança social profunda e que pode ter um impacto direto naquilo que é o atual contexto climático global. E vocês imaginem só. Para falarmos sobre isso, nós trouxemos convidados fantásticos. Para vocês terem uma noção, a transição verde ela está relacionada a promover práticas sustentáveis. Tenho aqui comigo Érica Tavares. Bom dia, a quem eu dou boas-vindas. A Érica é representante da Eco Angola, sendo cofundadora. Bom dia e bem-vinda ao Pod Salo. Bom dia, muito obrigada. Tenho aqui também comigo Vítor Fontes, que é presidente da Associação Angolana de Energias Renováveis. Bem-vindos mais uma vez. Prontos para termos uma conversa descontraída e desconstruída. Vamos lá ensinar a estes jovens o que é a transição verde e, claro, a sua importância para Angola, para o mundo, para o planeta em si. Estamos prontos. Muito bem. Ninguém sou para dar uma definição boa e completa do que é transição verde. Então, eu gostaria, por favor, que vocês nos dissessem o que é transição verde. Érica. Este tema é, como nós dissemos antes disto tudo começar, Nas conversas dos bastidores. é um tema que abrange quase tudo ou tudo, né? Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, desde os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, e a transição verde começa mesmo nessa parte da mentalidade, a nossa consciência. Ela só pode acontecer com estas mudanças de consciência para refletir nos nossos comportamentos, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja no carro, onde quer que nós estejamos. E a transição verde começa também pelas mudanças, como já disse, destas práticas sustentáveis, para a melhoria daquilo que nós fazemos quando gerimos os nossos solos, quando gerimos os nossos recursos hídricos, que é a água, quando gerimos também a nossa biodiversidade, como é que nós podemos proteger os nossos ecossistemas e claramente também tendo em conta o desenvolvimento social e económico, o que é que nós queremos, portanto, para desenvolvermos o nosso país e, como nós já dissemos, é o contexto global. Quando pensamos em transição verde, pensamos também na mudança de capacidade ou de capacitação que temos destas próximas gerações, quais são as ferramentas que nós vamos ensinar e educar as próximas gerações para que essa transição possa acontecer. Ela não vai acontecer em 5 anos, ela Sim. vai acontecer com gerações. Começou na geração passada, quando aperceberam-se que nós estávamos a impactar muito o mundo de forma negativa, com emissões de gases de efeito estufa a um nível muito alto, com o aquecimento global, e que felizmente depois de começarem a criar alguns acordos globais para a redução desses gases, para a melhoria destas práticas de desenvolvimento económico, vem agora esta geração que diz, ok, então nós temos que começar a trabalhar e a desenvolver e a criar riqueza de forma diferente. Então esta transição verde é isso, é um tema que ainda está em desenvolvimento, nós não temos as respostas a 100%, Pois. por isso eu vou deixar agora aqui o Vítor partilhar um bocadinho mais, porque eu nem toquei na parte energética, Com para certeza. que o Vítor... E porque as duas coisas estão diretamente ligadas. Exatamente. Pois, mas eu penso que a Érica disse o essencial. O que é importante é nós termos a noção de que nós vivemos num planeta finito, com recursos finitos, e tudo o que fazemos tem um impacto. Portanto, como ela disse muito bem, o elemento fundamental é nós termos consciência de que podemos fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, procurando reduzir impactos negativos que vão afetar toda a gente, e principalmente, e eu acho que essa é a grande revolução, até determinado momento
nós pensávamos fundamentalmente no homem e egoisticamente em nós, e temos que ter um pensamento cada vez mais holístico, no sentido de pensarmos em todo o planeta, portanto, em tudo o que é afetado pela prática do homem, que no fundo é o elemento consciente no planeta, e cujas ações podem ter efeitos que, portanto, podem ser perversos como benéficos. Temos que potenciar o que é benéfico. Isso em todos os setores da sociedade, não é? E com essa nossa falta de cuidado, aquilo que é o planeta Terra, há a possibilidade destes recursos renováveis não se renovarem? Isso é claro, não é? Portanto, porque há recursos que não são renováveis. Pois. Nós temos de ter consciência a isso, não é? Há recursos que não são renováveis. É evidente que um esforço que tem vindo a ser cada vez mais, tem estado cada vez mais presente nas preocupações de quem, de uma forma consciente, procura vislumbrar o futuro, é fazer com que mesmo os recursos que não são renováveis sejam utilizados de uma forma mais eficiente, reutilizando, reciclando, os 3 R's, falta-me o terceiro. Reciclar, reutilizar vamos meter repensar, porque na realidade são muitos erros, né? Okay. Também... Mas, portanto, a ideia é que mesmo aquilo que não tem, que não é renovável, porque há coisas que são renováveis, não é? Teoricamente, por exemplo, se vamos para a parte energética, não é? Nós, o sol, o vento, a água, mesmo a biomassa, se houver plantio depois da utilização, e se for feito a utilização de uma maneira controlada, são recursos que são renováveis, não é? Mas há coisas, por exemplo, as matérias-primas, de uma maneira geral, não são renováveis, não é? Quando se exploram, elas são finitas e vão acabar por se esgotar. É evidente que uma das coisas que se pode fazer é reciclar, que é o que cada vez mais se procura fazer. Agora, há outros efeitos que nós temos que ter consciência, porque temos aquelas coisas que são visíveis. Eu até vou dar esta dica para a Érica falar mais, porque é uma área onde a associação dela tem vindo a intervir, com bastante êxito em alguns casos, que é, por exemplo, a questão da poluição, que todos nós vemos, não é? Sim, sim. Eu, na realidade, antes de entrar na poluição, queria mesmo falar de um recurso renovável que nós temos tomado como garantido, que é a água, a fonte da vida, né? Mas que o impacto que nós estamos a ter no mundo tem alterado os ciclos hidrológicos a nível global. E vamos olhar, já estamos mesmo aqui a falar de Angola, vamos olhar, por exemplo, para a região do Okavango, né? A região dos rios do Kumbango e ali no sul, do Cuando, obrigada. Nós temos os rios que têm as nascentes no centro de Angola, mas que a desflorestação e as alterações climáticas têm sido de forma tão intensiva e que têm causado um impacto muito grande nesse ciclo hidrológico, que nós estamos a começar a ficar com ciclos de seca, períodos de seca maiores, e isto claramente que afeta não só a biodiversidade toda que depende desta água, mas os milhões de pessoas que estão em Angola e as pessoas que também dependem desta água que sai de Angola para os nossos países vizinhos, como a Namíbia ou Botsuana, e a nossa água chega muito longe. Então, esta é uma fonte renovável que eu sinto como ecologista que nós temos levado como uma coisa, temos garantido, mas que tem alterado muito, e sem estas fontes de água no nosso país nós vamos ter problemas muito graves de produção, de produção agrícola, na própria manutenção da biodiversidade. Nós utilizamos água para tudo. E olhando para os setores de desenvolvimento, nós utilizamos água para tudo, especialmente até na extração e utilização da matéria-prima que precisamos para desenvolver todo o resto.
né? Não, e há uma coisa que, aproveitando esta deixa, e que me parece importante, mesmo que eu vi um artigo, penso que da Eco Angola, que falava na questão das chamadas florestas subterrâneas na zona do Bié. O Bié é um dos pontos, o Planalto, aquela zona do Planalto, onde nascem alguns dos rios mais importantes do país, nomeadamente o Cunene e o Kwanza, nascem naquela região. Portanto, as fontes, a origem dos rios começa ali. Uma das coisas que é fundamental é a preservação da floresta, não só a floresta visível, como um tipo particular de floresta que ali existe, que uma parte fica no subsolo e que tem um papel importantíssimo na conservação da água, não é? Da água. Portanto, e do dióxido de carbono também. Dióxido de carbono, é um armazenamento muito grande e reduz estas emissões. E ainda bem que vocês tocam nestes pontos todos, porque nós temos conhecimento que para países como Angola a transição verde é importante devido à nossa vulnerabilidade a desastres naturais. Falo especificamente das enchentes e da seca. Quais são os desafios que nós, enquanto país, temos enfrentado para podermos aderir àquilo que é a transição verde ou aquilo que é uma economia verde? Eu acho que os desafios começam mesmo nesta consciência, né? A nossa educação ainda não promove o suficiente este tipo de mentalidade. Por exemplo, com a experiência que temos tido com a Eco Angola, nós temos trabalhado com escolas primárias, nível secundário, universidades, e temos visto que ainda existe uma lacuna muito grande no nosso currículo de educação nacional. Mas quando falas lacuna, falas da falta de conhecimento? Da falta de informação, e especialmente informação prática, né? Eu vou falar por mim, eu cresci a estudar com o currículo nacional e chegou uma fase que eu continuava a não perceber, por exemplo, o que é biologia, o que é que eu posso de facto fazer e utilizar com a biologia, qual é a importância da biologia, da geografia. Portanto, não promovemos o suficiente estas outras áreas, mas existe ainda esta lacuna porque até o nosso currículo nacional não nos está a sensibilizar sobre estas preocupações atuais. Fala de uma forma superficial, mas não engaja sobre como é que nós, estudantes, cidadãos, podemos fazer parte desta mudança e tornar isto mais prático, né? Porque quando nós pensamos em ambiente e alterações climáticas, parece uma coisa que está muito distante de nós. E quando nós vamos a ver, isto é o nosso dia a dia, nós estamos a ser impactados pelo sol todos os dias e vemos o quão quente, por exemplo, Luanda tem se tornado, e não é só Luanda. Então, é fazer esta ligação. Verdade, se não estou em erro, não sei se é o ano 2023 ou o ano 2024, que foi considerado o ano mais quente. Mas isto tem sido uma coisa contínua. Todos os anos esses impactos têm sido mais intensos e mais frequentes. Devido ao nosso mau cuidado, devido à nossa... Mas é uma questão global. Sim, exatamente. É? Aliás, uma das coisas que os cientistas afirmam é que uma consequência deste aumento da temperatura global o que faz é com que os fenómenos climáticos sejam extremos. E nós temos verificado, infelizmente, que, e não é preciso ir muito longe, não é? Basta recordarmos o que aconteceu há pouco tempo em Espanha, o que aconteceu há pouco tempo no Brasil, que são países com os quais até temos um relacionamento relativamente próximo, e vemos a violência das manifestações que são consequência dessas alterações e os resultados dessa incúria que tem vindo a ser... porque nós temos dois grandes problemas, em meu entender. A nível global, temos um problema que é a predominância de um conceito de economia que privilegia o lucro no curto prazo, que está muito ligado a uma tendência consumista e incentiva-o porque a economia está virada para um crescimento da produção a qualquer preço.
A nível nacional e não só, e de outros países com as nossas características, temos um outro problema que é o problema da pobreza, não é? É muito difícil para uma população empobrecida, ou num país em que uma larga percentagem da população tenha níveis de pobreza muito elevados, infelizmente é o nosso caso, que nós os eduquemos ou procuremos fazê-los ter uma atitude perante aquilo que eles conseguem colher Em palavras simples, de uma maneira mais... Como é que nós vamos eficiente. falar sobre conservação ambiental, sobre transição verde, com uma pessoa que tem fome? Né? E nós sabemos que infelizmente o nosso país tem números muito altos ainda de pessoas em situações vulneráveis, carenciadas e com fome. Portanto, como é que nós vamos falar não faça isto ou precisamos de fazer isto com uma pessoa que está desesperada para primeiro corresponder às à suas fome. necessidades. Exatamente. Portanto, esse é um dos desafios-chave que nós temos como país, é definitivamente a fome, como o Vítor disse, a pobreza, falamos da educação, falamos até, vamos tocar agora também até na sensibilidade das empresas também, porque as empresas, o setor privado também tem uma responsabilidade muito grande nesta transição verde e em como as suas estratégias de desenvolvimento impactam a nossa sociedade. E o facto de que, infelizmente, a nível governamental, ainda não temos a estrutura suficiente para corresponder à monitorização do impacto que estas empresas têm em Angola. Portanto, nós sabemos que ainda temos muitos recursos, sim, não sabemos até quanto e até quando vamos ter estes recursos, e o que precisamos é de, portanto, as leis existem, é de implementar e fazer sentir, aplicar estas leis, monitorizar este impacto, as empresas começarem a ter mais responsabilidade social e ambiental, mas ao mesmo tempo não vou pensar só na parte das emissões, porque Angola ainda tem emissões muito pequenas comparando com os outros países a nível da África e a nível global, mas os nossos estudos também ainda são muito superficiais, né? Então como é que nós podemos de facto fazer com que as empresas tenham essa sensibilidade? Começa com essa responsabilidade governamental e também começa com essa responsabilidade nossa de cidadãos. Portanto, os cidadãos têm o direito e o dever de comunicar, de, portanto, denunciar, de seguir, porque nós vamos sentir, nós sentimos isso, este impacto já existe e claramente que as próximas gerações serão reféns daquilo que nós fizermos hoje. Há muitas coisas que já estão a acontecer e que vão acontecer nas próximas gerações que já não vão ter formas de voltar. Portanto, nós estamos na fase em que ou tomamos decisões melhores e agimos melhor e fazemos melhor para que estas gerações possam ter a oportunidade de também o fazer, ou se não o fizermos, as próximas gerações nem sequer vão ter a oportunidade de fazer e só vão sentir os impactos e vão ter que gerir os impactos. Nós estamos numa fase em que ainda conseguimos prevenir, ainda conseguimos melhorar, mas estamos no limite. Muito em breve vamos passar esta linha. E quando passarmos essa linha podemos não ter way back, podemos não ter como voltar. Não vamos ter. E vocês os dois estão diretamente ligados. E, portanto, antes de perguntar-vos ou antes de saber de vocês quais são as oportunidades de emprego nessa área, eu quero saber, por exemplo, o que é que a Associação Angolana de Energias Renováveis faz exatamente e o que é que a Eco Angola também faz, para assim entrarmos no contexto daquilo que passa pela vossa missão, os vossos objetivos, e para sabermos então de vocês quais são as saídas, as saídas e oportunidades de emprego que nós conseguimos encontrar neste setor. Por favor, começando por mim, portanto, a Associação Angolana de Energias Renováveis tem como missão a promoção da utilização de energias renováveis em Angola, particularmente as chamadas novas energias renováveis, porque, como sabemos, a energia hídrica é uma energia que tradicionalmente
é a base do sistema elétrico nacional. É lógico que durante o período da guerra e devido às consequências diretas, houve um período em que ela não teve esse papel, porque muitos dos ativos nessa área foram danificados, mas já nesta altura é novamente a grande fonte de produção de energia elétrica no país. De qualquer forma, nós temos outros recursos muito importantes, particularmente o solar. Naturalmente também a biomassa, apesar de que eu tenho sempre muito receio quando se fala em biomassa, porque quando se fala em biomassa só faz sentido a sua utilização se houver de facto um plano de reposição que permita que a utilização desse recurso seja feita de uma forma sustentável. A outra coisa é que muitas vezes os planos de reposição o que fazem é que destroem florestas originárias ou florestas e substituem por massa vegetal de reprodução rápida e que não tem nada a ver com o nosso ecossistema e que altera completamente o ecossistema, porque como nós podemos ou devemos pensar, nós temos que pensar sempre em termos de ecossistema, e ecossistema não é eu tirar uma árvore e pôr outra árvore, é eu saber que animais é que se alimentam daquela árvore, o que é que depende, que insetos o que estaria a prejudicar, qual é o impacto que aquilo vai ter, porque esse é um elemento fundamental que nós temos que ter em cada vez mais consciência. A Terra não é dos humanos. Eu acho que essa é uma mudança de mentalidade essencial. Nós fomos, ao longo das gerações, fomos educados no sentido de pensar que a Terra é dos humanos e tudo o resto deve servi-los. Então, se não é, de quem é? É de todos. Portanto, nós temos que ter consciência. Eu fico chocado, por exemplo, quando vejo a forma como, e nós tivemos, infelizmente, a oportunidade de ver isso nas redes sociais, quando algum desgraçado de algum elefante que já começa a não ter habitat numa boa parte do país e que acaba por ter que se deslocar para zonas habitadas, é sempre considerado um intruso que é preciso abater. Quando na realidade ele também tem direito ao seu espaço. Então, nós temos a obrigação de criar soluções que permitam que todos esses animais, porque nós também somos animais, que todos os habitantes do espaço que constitui o território nacional tenham direito à sua parcela. Uma das coisas que me preocupa, por exemplo, é quando nós... Vou-te cortar. Corta. Empregos. Pronto. Vamos para os empregos. Eu também estava toda empolgada a tentar perceber. Eu dei Não, é isso. Mas os empregos, por exemplo, na conservação, eu até queria deixar isso mais para a Érica. Ela depois vai falar nas oportunidades que a conservação traz para a empregabilidade. Na parte da energia elétrica. Quais são os empregos que eu posso encontrar aí como jovem? Que oportunidades é que eu posso... Pronto, uma das coisas que se está a desenvolver, ainda que de uma forma que nós como associação consideramos que deve ser otimizada, é, por exemplo, o aumento da produção de eletricidade com recurso a novas fontes renováveis, particularmente o solar, fotovoltaico. Já começamos a ter uma quantidade de energia produzida substancial com a utilização de painéis fotovoltaicos, particularmente com os investimentos que se fizeram no Biópio, na Bia Farta, e agora ultimamente também já foram inaugurados alguns campos fotovoltaicos no Luena, em Saurimo, dentro de pouco tempo no Lucapa, etc. Tudo isso
vai permitir criar aqui um conjunto, uma nova atividade, porque todos esses campos vão gerar empregos. Vão gerar empregos. É necessário conservar, é necessário manter a funcionar, vai obrigar a novas especializações e isso vai ser importante. Mas quais seriam essas especializações, Vítor? Por exemplo... Ou seja, como é que eu, enquanto jovem, posso me preparar, me capacitar para trabalhar com vocês? Uma saída, e essa é uma saída que cada vez está mais disponível no sistema educativo, é seguir coisas ligadas ao ambiente, não é? Portanto, energias renováveis, ambiente, etc., vão criar oportunidades. E o futuro próximo vai ser, ou seja, cada vez mais ir esquecendo os combustíveis fósseis e pensar mais na energia renovável. A outra oportunidade muito importante, e eu queria realçar isso, porque isso pode ter um impacto fundamental no combate à pobreza, é a utilização dos pequenos sistemas para eletrificar particularmente as zonas rurais e as zonas que neste momento não têm acesso à energia. Quais pequenos elétrica. Sistemas, Vítor? Só para dar aqui um dado que acho que é importante. Neste momento a taxa de eletrificação nacional é só na ordem dos 43%. Ou seja, 67% da população não tem acesso à eletricidade. O que implica que... 57 nesse caso. 57, desculpa. Implica que não tem oportunidades de combater eficientemente a pobreza, não tem oportunidade, muitas vezes, de estudar, não tem oportunidade de ter acesso à informação e de poder escolher formas mais eficientes de fazer a sua vida. Esses sistemas podem ser... E nós temos uma outra característica no país. Temos um país relativamente vasto, e com uma densidade populacional fora das cidades bastante pequena. Basta andar pelo país, não é? Para quem percorre o país, verifica isso. Nós temos uma taxa de urbanização na ordem dos 67%, pelo menos é o último dado que eu tenho, não é? Isso significa que só 33% da nossa população vive nas zonas rurais, não é? Se não me engano, outra vez não, 33%. Então, para um país tão grande como o nosso, ou com a dimensão que o nosso tem, porque isso da grandeza é sempre relativa, isso dá uma taxa de ocupação relativamente baixa, o que significa que para se chegar a muita da população que vive nas zonas rurais, ter-se-á que encontrar zonas mais eficientes do que estender a rede elétrica existente. Para isso, há os pequenos sistemas, os chamados sistemas solares domésticos, não é? Que permitem, com um custo também bastante mais baixo, colocar com um painel solar e um sistema económico em cada uma das habitações, colocar energia que vai permitir que essa população tenha logo uma vida diferente. Tudo isso só é possível se houver estruturas que possam montar os sistemas, que possam conservar os sistemas, que possam fazer o acompanhamento, e tudo isso pode gerar muitos empregos. E pessoas como o Vítor e a Érica que preocupam-se com estes aspectos, obviamente, e que vão incentivando outras pessoas ou outros jovens a seguirem o mesmo caminho. Eu vou tentar ser bem curta e objetiva e tentar desmontar por setores, né? Nós falamos, primeiro começamos mesmo com a parte da educação, né? Quando começas com esta sensibilidade, tu vais olhando já para a abertura e a necessidade destes empregos e de nos capacitarmos para respondermos a estas soluções dos desafios atuais. Se olharmos para o aspecto conservação, a nível nacional já começam a existir várias organizações, não só nacionais como internacionais, que trabalham com essa conservação ambiental, desde a conservação de espécies, desde projetos de gestão florestal, projetos, agora por exemplo estamos a nível nacional a tentar criar as primeiras áreas de conservação marinha, as primeiras áreas protegidas, e portanto precisamos de biólogos, precisamos de engenheiros florestais, precisamos de engenheiros agrónomos também. Hoje já existe mais valorização porque estamos, como temos dito, né, a diversificar a economia, e a agricultura certamente vai
responder às necessidades que nós temos de fome, de deixarmos de importar tanto e começarmos a produzir e a consumir o que é nacional. Portanto, eu hoje vejo uma valorização muito grande, especialmente no setor agrícola, e não vamos pensar, e eu acho que isso é uma coisa que eu quero deixar mesmo para os jovens, não vamos deixar os cursos de licenciatura da universidade serem aquilo que nos vai dar um emprego, que nos vai tirar da pobreza ou manter a nossa vida financeiramente estável. Hoje temos cursos mais curtos, cursos técnicos, se tem acesso à internet consegue cursos até gratuitos online, se não tem acesso à internet, as associações são uma das portas para começar a conseguir bolsas e por exemplo, a EcoAngola dá bolsas anualmente para vários cursos dentro destas áreas, a promover também as energias renováveis, a conservação, a sustentabilidade. Portanto, os jovens precisam de encontrar estas fontes alternativas de conhecimento, né? Porque também temos de desconstruir esta, não vou dizer a parte formal, mas esta forma conservacionista de que para eu ser educado eu preciso de ter uma licenciatura e fazer engenharia, etc. Portanto, mesmo para entrar, por exemplo, nestes empregos da transição energética, com um curso técnico de eletricidade, consegue fazer depois uma especialidade mais curta nestes pequenos sistemas, né, que o Vítor esteve aqui a mencionar, e ser uma das pessoas que vai montar, que vai fazer a manutenção, porque estes cursos não só vão te ajudar a montar estes sistemas inicialmente, mas estas pessoas depois vão ter a necessidade de ter manutenção. Então eu vou me tornar a pessoa que a longo prazo vai conseguir fazer a manutenção. E ainda temos pessoas, portanto um número muito reduzido de técnicos angolanos capacitados para responder a isto. A mesma coisa acontece com a conservação, e uma das coisas que tenho tentado puxar, especialmente com os jovens todos que trabalho, é portanto, desconstruir esta necessidade. Para quem já tem a licenciatura, ótimo. Então, engrandecer esse conhecimento. Nós temos também de nos tornar especialistas no matemática. Hoje todo mundo quer falar sobre tudo, todos queremos saber sobre tudo. É ótimo termos conhecimento geral, mas temos de nos tornar especialistas, porque enquanto vamos respondendo a estes desafios, novos desafios vão surgindo e desafios mais específicos, mais particulares, mais peculiares. Então, precisamos sim de criar esta capacidade. A nível do que nós temos feito, começamos há 3 anos com um projeto de formação para professores do ensino primário e secundário em educação ambiental. Temos também tentado advocar com o Ministério do Ambiente e o Ministério da Educação para que sejam inseridas mais temáticas de educação ambiental e que também promovam estes empregos de transição verde, porque nós temos de incutir às nossas crianças que eu também posso ser um eletricista, eu também posso ser um agrónomo ou um técnico portanto, de agricultura. Precisamos de criar uma diversidade de empregos maior, porque as lacunas existem, as oportunidades estão aí. Por isso é que muitas vezes até as empresas vão buscar mão de obra especializada fora, porque nós não temos angolanos suficientes que consigam responder com as necessidades que nós temos para desenvolver. Então este é um ponto particular que queria tocar. Depois, estes cursos, bem, para o jovem que estiver aí, vou já aproveitar, veja nas páginas da EcoAngola que nós tentamos partilhar estágios, portanto cursos, como já tinha dito, com bolsas, e a EcoAngola ainda é pequenina. Eu acho ótimo que vocês, para além de terem estas oportunidades ou darem essas oportunidades, vocês criam as oportunidades para os jovens, ou seja, não tens uma desculpa, porque nós temos aqui cursos, nós temos bolsas, nós temos aqui as condições criadas para que vocês, antes de prestarem serviços nessa área, vocês aprendam. Exatamente. Vocês desenvolvam aquilo que é o vosso conhecimento. Exatamente. E é bom, ainda não terminaste de falar, Érica, desculpa. Não, e até tocaste num ponto muito importante, o empreendedorismo, né? Porque o emprego não é só trabalhar numa empresa, ou só trabalhar no governo, como antigamente, eu lembro quando era mais nova, todo mundo só queria trabalhar no setor público, porque é aí onde eu vou sentir segurança. Não, vamos desmontar isso. Portanto, o empreendedor, eu sou empreendedora, portanto, o empreendedor tem a possibilidade de também criar esta oportunidade. E uma das coisas que eu levo como missão pessoal e tento multiplicar isso para missão
pessoal de outras pessoas com quem tenho contacto é que nós também podemos criar empregos e oportunidades e o que nós temos tentado fazer é criar esta capacidade para que mais jovens possam criar associações, mais jovens possam criar, imaginemos, uma pequena empresa para montar estas pequenas redes elétricas no meio rural. Portanto, existem estas oportunidades. Então, os jovens têm que começar a trabalhar, a desenvolver e também a mentalidade de começar do pequenino e dar os seus passos. Nós estamos com esta mentalidade global de eu tenho que ter um investimento de não sei quantos milhões para começar com... Não, começar do pequenino, faz um trabalho aqui, faz um trabalho ali, começa a criar a rede, começa a criar um histórico e é a partir daí que consegues começar a criar coisas grandes. Portanto, ganhas capacidade, ganhas experiência, fazes contactos, consegues a credibilidade suficiente para conseguir financiamentos e até também, falando já em financiamentos, existem não só a nível local, que eu vejo que há uma dificuldade muito grande para se obter financiamentos a nível local, mas há financiamentos internacionais que muitas vezes os angolanos pensam que nós não temos direito e temos o direito e que... como são tão poucos angolanos que acabam por se inscrever nestes financiamentos, a competição é mais reduzida. Isto, por exemplo, tem sido a nossa estratégia. É que o Angola hoje mantém-se maioritariamente com financiamentos a nível global, porque Angola é um dos países, sim, que tem as alterações climáticas com um impacto muito grande a nível nacional. Angola tem vários problemas de fome, pobreza, etc. Portanto, nós nos enquadramos nisso porque estes financiamentos existem para nos ajudar a responder a estes problemas. Portanto, nós temos de ter a capacidade de desenvolver projetos e de pedir financiamentos e depois executá-los, né? E aí começa mesmo a parte da capacitação. Portanto, é um ciclo, um todo, né? É um mundo também que nós precisamos. Há uma outra questão que me parece que é importante dentro desta questão da conservação, é que um dos problemas que nós temos neste momento é que temos uma parte considerável da nossa população sem grande formação de base, não é? Portanto, essa é uma realidade. Se de facto a conservação for levada a sério, e com as oportunidades que também começam a aparecer com o mercado de carbono, etc., não é? Portanto, a questão do tratamento de florestas, os guardas florestais que normalmente que podem ser formados com pessoas que não precisam de ter uma grande formação formal, e que com cursos rápidos podem obter as valências necessárias para poder desempenhar essas atividades. Se houver de facto, se impulsionar essa necessidade da conservação de grandes espaços, quer através de parques, esse é um dos problemas que nós temos com os parques. Os parques precisam de ter também um número considerável de pessoas que possam garantir a sua segurança e da sua habitação. E tudo isso cria empregos. O grande problema que nós temos é que, até ao momento, muitas dessas atividades não são suficientemente valorizadas. Sim. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para essas atividades que a Érica referiu, e mesmo na continuação daquela questão dos pequenos sistemas, etc., isso tem uma outra função, que é a função de criar empregos lá onde está a população rural, para tentar parar o êxodo para as grandes cidades, que no fundo cada vez despimos mais o país no interior e cada vez aumentamos o problema das cidades. Estou a perceber, ou seja, ao invés de tirar as pessoas das zonas rurais, temos que arranjar condições para que elas possam ter uma vida digna, com perspectivas de futuro lá. Desde as condições básicas, educação, emprego, saúde. Exatamente, educação, emprego, saúde, tudo aquilo comunicação, que porque isso é outro problema para as pessoas não se sentirem isoladas. Infraestrutura. E é bom que vocês mencionem todos estes aspectos, porque daí surge a questão: qual é o papel dos outros setores, seja educação, seja o setor privado e nós mesmos, como comunidade, na promoção da sustentabilidade e da transição verde? Porque é importante que nós saibamos qual é o nosso papel aqui, o que nós podemos fazer e o quanto nós somos importantes para aquilo que é a mudança. Exatamente.
Não, e aí uma questão, como nós temos vindo a repetir desde o início do programa, tudo passa pela consciência. Muita da consciência é formada pela informação e pela educação. Como referiu a Érica, é preciso trabalhar ao nível dos programas escolares. Sim. Portanto, as pessoas têm que, desde a escola primária, desde o pré-escolar, aliás, desde casa também. Desde casa, mas o problema é que de casa muitas vezes os pais não tiveram a oportunidade de transmitir isso. O que eu tenho visto acontecer é o oposto, é os filhos agora a transmitirem aos pais. Por isso é que a escola é tão importante. Exatamente. Se a escola der a informação adequada, os filhos é que vão alterar os pais. Exatamente. Não é? E também até desde, como isto é mais para jovens, né, desde as escolhas das pessoas que nós seguimos nas redes sociais, das páginas que nós seguimos nas redes sociais. Hoje há tanta informação, mas há uma tendência para o jovem procurar estas coisas que fazem barulho, como nós dizemos, mas não as coisas que o vão ajudar a desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, portanto, as nossas escolhas começam, portanto, em nós decidirmos todos os dias o que é que nós vamos ver, o que é que nós vamos ler, o que é que nós vamos ouvir, o que é que nós vamos fazer, exatamente, o que é que nós consumimos como pessoas. E depois, para aquelas pessoas que, por exemplo, já trabalham, começa internamente. Eu trabalho numa empresa, ok, o que é que eu posso ajudar esta empresa a melhorar para promover esta transição a nível da minha empresa, a nível do meu departamento, a nível das pessoas que trabalham comigo. A mesma coisa vai acontecer na comunidade. O que é que eu posso promover a nível da minha comunidade, quer seja na igreja, dentro de casa, com os vizinhos, que eu consiga fazer isso. Não precisam de ser, novamente, grandes coisas, são pequenas mudanças que nós vamos fazendo, mas todos os dias. E depois, para os decisores grandes de empresas e políticos, que mudanças dentro das nossas estratégias, planos de ação nacional, planos de ação das empresas, podemos fazer para melhorar isso? Claramente começa mesmo em termos mais responsabilidade social e ambiental, estratégias de prevenção, porque grande parte das empresas hoje tem mais estratégias de mitigação em vez de estratégias de prevenção e melhoria dos seus processos. Portanto, começa aí. E depois, eu até nem gosto de falar das empresas, mas eu gosto de falar das pessoas que estão na posição de desenvolver essas estratégias e depois as pessoas que estão na posição de tomar as decisões sobre estas estratégias. Portanto, se nós todos pouco a pouco começarmos a transmitir e a facilitar essa informação, aí é que acontece esta transição. A transição é exatamente isso, é esta mudança que vai acontecendo ao longo do tempo, pouco a pouco, mas este pouco tem que começar a ser muito. Precisamos de encher esta colher mais rápido, porque estamos a correr contra o tempo. Estamos realmente a correr contra o tempo, Érica, e é muito importante que existam pessoas como vocês, que exista a Eco Angola, que exista a associação, porque eu vou precisar que vocês nos digam o que vos motiva a terem um papel tão ativo e preponderante na sociedade quando tem a ver as questões ambientais, quando tem a ver aquilo que é a mudança de mentalidade, a mudança da sociedade para a transição verde. O que vos motiva a insistirem num assunto, num tema que vocês veem que muitas das vezes tem pouca resposta positiva, numa realidade que nós sabemos que ajudaria esta geração e as vindouras? Eu penso que aí a resposta é muito simples, é a consciência de que não haverá um futuro agradável para aqueles que vierem depois de nós, se hoje nós não agirmos. Gostei muito desta resposta. Érica? Bem, a minha é um bocado mais descritiva, mas a base é exatamente essa. Como jovem, eu sei que eu tenho a responsabilidade, a minha geração tem a responsabilidade de participar de forma ativa nesta mudança. Eu tenho esta consciência e tento transmitir esta consciência, mas ao mesmo tempo é o que me dá esperança, porque eu acho que se não fizesse isso, eu não teria esperança no mundo e acho que provavelmente começaria a ter outro tipo de pensamentos que não me iam deixar viver à vontade, né? Mas participar desta mudança é o que me dá esperança num futuro melhor e que de alguma forma ver
o pouco que já começa a acontecer alimenta ainda mais essa motivação. Claro. Portanto, desde as pessoas com quem trabalho, depois a encontrar pessoas das gerações anteriores, como o caso do Vítor, que têm a vontade, a disponibilidade de transmitir esta informação, o seu conhecimento, a sua experiência, porque já viu uma transição acontecer. Nós estamos aqui, só estamos a receber o que esta geração já fez, não é? Portanto, já viu e tem vontade de o fazer. Portanto, tem que haver este trabalho conjunto que começa a existir. Falo isso porque eu estou dentro deste meio e isto é o que me motiva todos os dias. E também porque nós não queremos ver pessoas a passar fome, nós não queremos ver pessoas em situação de pobreza. Eu viajo pelo país inteiro a trabalhar em vários projetos e, portanto, as coisas que eu vejo mexem muito com o meu espírito e eu não conseguiria viver sem tomar ação sobre isso. Portanto, esta é a base da minha resposta, mas podia desenvolver muito mais. Claro. Se vocês tivessem a capacidade de mudar alguma política, não é? Ou alguma iniciativa que, na verdade, já está em curso para acelerar a eficácia da transição verde, o que é que vocês fariam? A mim começa mesmo por essa parte da educação. Educação é crucial, apesar de que o impacto é mais a médio e longo prazo e nós precisamos de respostas a curto prazo, é mesmo termos mais sensibilidade nas nossas crianças, nos nossos jovens que vão agora sair das universidades, dos seus cursos e entrar para o mercado de trabalho, né? Portanto, são eles que também vão ser um ponto crucial nesta transição. Depois, eu diria que não seria propriamente uma mudança nas nossas políticas, há políticas que de facto eu discordo, mas isso é um tema para um outro debate, mas seria a aplicação dessas leis. O nosso governo precisa de investir e capacitar-se com ferramentas e mão de obra, com pessoas que possam procurar, portanto, monitorizar tudo isto que está a acontecer e que os crimes ambientais que acontecem a nível do nosso país sejam responsabilizados. Né? Que infelizmente nós temos empresas que têm um impacto muito grande, que passam despercebido, depois entra aí numa bola de corrupção e conversas que dá para ter aqui, mas não é para este momento. E portanto o que nós precisamos é ter pessoas que não queiram ser corruptas a nível do governo, que queiram de facto fazer esta mudança, que queiram aplicar as leis para que as leis sejam sentidas e para que as empresas, as pessoas, portanto começa com um ciclo, nós como cidadãos a cobrarmos do nosso governo, o governo a cobrar das empresas, porque nós consumimos também das empresas e nós também devemos cobrar esta melhoria das empresas. Portanto, para mim é esta atitude dos diferentes setores, nós temos todos que agir como se fôssemos fiscais das políticas que nos são incutidas e da própria aplicação dessas políticas. Então, eu gosto de olhar mesmo como um todo e depois desmontar, né? Sermos todos fiscais para que as coisas sejam aplicadas. Se elas forem aplicadas, acho que aí já não tem mais tema, né? Uma questão, e agora focando mais na questão da energia, algo que é importante é nós termos a noção de que aquilo que custa pouco leva ao desperdício. Um dos problemas que nós temos neste momento no setor de energia é claramente a subsidiação exagerada dos produtos, quer a eletricidade, quer os combustíveis, por exemplo. Quando essa subsidiação, de uma forma geral, não só consome recursos que poderiam ser aplicados de uma forma mais eficiente noutros setores da economia e, inclusive, com uma aplicação social que pudesse permitir uma luta contra a pobreza mais eficaz, como leva a que as pessoas não tenham cuidado na utilização dos recursos que são postos à sua disposição. As pessoas não se preocupam com uma utilização racional da eletricidade nas suas casas. Há pessoas que vão de férias e deixam, aqueles que podem e que têm, que deixam os ar-condicionados ligados para que a casa nunca arrefeça, não é? As pessoas não têm a preocupação de usar carros mais eficientes ou de arranjar soluções que sejam mais eficientes, porque de facto não são levadas a isso pelo custo que isso acarretaria. Portanto, esta questão da utilização mais eficiente dos recursos, e a energia é um caso evidente em que
uma mudança de política poderia trazer efeitos imediatos na sociedade, porque bastaria aumentar um bocadinho o preço e fazer com que ele refletisse um bocadinho mais o custo para que essa mudança existisse. E depois, isso inclusive é importante para a penetração das energias renováveis, porque muita gente não é levada a optar por soluções ambientalmente mais amigas, porque se ele consegue ter a eletricidade tão barata pela forma tradicional, por que razão há de investir em tecnologias diferentes? Não é? Então, essa questão era uma questão muito importante. A outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui é, quando falamos em transição verde e empregos verdes, etc., e como penso que ficou claro desta conversa, nós podemos fazer de cada emprego um emprego verde. Portanto, desde que o façamos de uma maneira mais eficiente e com consciência ambiental. Portanto, se nós utilizarmos de uma forma mais eficiente os recursos que temos à disposição e se o fizermos sempre com a preocupação pelo outro e pelo mal que podemos fazer ao planeta de uma forma global, estamos, no fundo, a contribuir de uma forma muito clara para que essa transição verde seja possível. Posso só acrescentar uma... O Vítor aqui até tocou em algo que acabei por me lembrar e que acho que vai ser muito bom. Uma política que eu de facto sinto que vai fazer a diferença em Angola é implementarmos a lei de banir os sacos de plástico. Há um ano foi criada uma suposta comissão com pessoas que supostamente iriam dar resposta a isso. Portanto, nós, cidadãos, não temos informação de onde é que estamos neste momento, se as coisas estão de facto a ser feitas, mas nós temos notado um aumento excessivo de sacos de plástico, com uma qualidade que praticamente vais ao supermercado, tens que usar 3, 4 sacos de plástico, porque eles acabam por se rasgar e são um dos grandes problemas que nós temos a nível de poluição, porque isto causa muitos outros problemas, né? Mas que eu acho que poderia fazer a diferença é nós de facto advocarmos para que isto seja implementado e nós comecemos a usar alternativas aos sacos de plástico. Isso é uma coisa bem específica, que supostamente já foi dado o primeiro pé de avanço, mas que precisa de ter a sua conclusão e precisa de ser refletido na vida dos angolanos e não só. Boa, Érica, nós estamos aqui a falar sobre transição verde, já conseguimos perceber o que é transição verde, como é que funciona, como é que nós podemos contribuir para uma transição verde. Inclusive foram aqui citados empregos que nós, enquanto jovens, podemos conseguir trabalhando com aquilo que é a transição verde, trabalhando com vocês, que são representantes de duas grandes associações que têm como objetivo comum as práticas sustentáveis, que é a Associação Angolana de Energias Renováveis e a Eco Angola. Já para finalizar, eu quero saber como é que vocês veem Angola daqui a 10, 20 anos. A Érica já começou. A Érica já começou a rir. Como é que vocês veem Angola daqui a 10, 20 anos, caso consigamos implementar com sucesso a transição verde? Queres começar? Ok. Bem, eu sou uma pessoa otimista e de facto eu espero e sonho e tenho esperança de que nós, estando numa fase de desenvolvimento ainda inicial, nós consigamos que esta transição tenha resultados não só agora, mas até os próximos 15 anos nesta mudança de desenvolvimento económico, que as nossas leis e estratégias que de alguma forma até já têm aplicado, portanto, este conceito de sustentabilidade, mas que exista mais valorização, mais interesse e que nós possamos perceber que se nós olharmos para esta transição verde como algo importante, sério e que precisa de ser implementado para mudança nas nossas vidas e nas futuras gerações, dos nossos filhos, etc., nós hoje precisamos de fazer diferente. Se nós fizermos isso, eu sei
que nós dentro de 10, 15 anos vamos ter um país melhor. Mas se nós não fizermos isso, dentro de 10, 15 anos vamos ter ricos muito mais ricos, pobres muito mais pobres e ainda mais pobres do que nós temos hoje e portanto, para mim é muito simples o caminho. Ou vamos para um, ou vamos para outro. E o que é que nós, angolanos, nós jovens em particular, que é a maior parte da população, queremos para o nosso país? Se nós queremos um país em que nós queiramos estar no país, porque hoje muitos jovens já querem sair do país de tanta frustração, de tantos problemas e desafios, se nós conseguimos captar e fortificar, eu sei que os angolanos que estão fora vão querer vir para Angola e vão querer continuar no nosso país. Então eu acho que é isso que nós temos que fazer hoje para que daqui a 15, 20 anos ninguém esteja a pensar emigrar para procurar melhores condições de vida, porque nós podemos ter um país melhor em Angola. Obrigada, Érica. Eu o que penso é que nós temos que ter consciência que o facto de, em algumas coisas, partirmos um bocado de trás, também pode ser um fator positivo, porque podemos não estar a repetir os erros que noutros países, em outras partes do mundo, particularmente nos chamados países mais avançados, ou desenvolvidos, que hoje se percebe que foram erros. O meu grande receio é que muitas vezes nós somos levados a procurar trilhar o mesmo caminho que esses países trilharam. Isso é um erro crasso. Porque no fundo estamos a repetir erros e vamos chegar ao mesmo desenlace. E como todos nós sabemos, a maior parte desses países desenvolveu-se à custa do ambiente, à custa das condições ambientais. E que agora querem cobrar-nos para não fazer o mesmo, né? E apesar de nas COPs repetidamente, particularmente depois, mas desde Casablanca, se não me engano, que tem vindo, ou que foi manifestada a necessidade desses países contribuírem para que os países com menos recursos económicos possam fazer essa transição, particularmente em alguns setores em que a transição tem efeitos económicos imediatos, que essa transição possa ser feita de uma maneira que não impeça o seu desenvolvimento económico, né, e faça com que esse desenvolvimento económico seja de facto mais verde. Na realidade, essas contribuições não têm vindo a registar-se. Então, por um lado, há esse problema que é preciso ser encarado, não estarmos a repetir os problemas do passado, e isso exige uma grande consciência ao nível não só do cidadão, mas também da governação, não é? E por outro lado, fazer com que todos tenhamos esta preocupação de, ao nosso nível, porque como o pequeno multiplicado por muitos torna-se significativo, possamos fazer as coisas certas para que daqui a 15 ou 20 anos não estejamos a lamentar o facto de não termos tomado atitudes que neste momento são fáceis e que nesse futuro já não tão distante poderão ser irremediáveis. Exatamente. Eu só queria dizer que este é o momento, é agora nós precisamos mesmo de fazer diferente e, bem, espero que nós tenhamos deixado aqui alguma mensagem. Não, e é importante que tu digas isso, Érica, que este é o momento, que é agora que nós temos que começar, não é? Ainda vamos a tempo, estamos assim perto daquela linha que não deve ser ultrapassada. Em contrapartida, é importante sim nós falarmos sobre isso, nós alertarmos a sociedade, porque como vocês disseram, começa pela mente e depois pela atitude, depois pela ação. Bom, Vitor? Vamos lutar contra o consumismo. Vamos. Esse acho que é um lema Todos importante. juntos nós conseguimos. Bom, agradecer ao Vitor Fontes, representante da Associação Angolana de Energias Renováveis, o nosso muito obrigado. Érica Tavares, representante e cofundadora da Eco Angola, muito obrigado também. Portanto, esperamos estar com vocês em ótimas oportunidades. Queiram, por favor, deixar as redes sociais onde
o pessoal poderá encontrar mais informações, estar mais inteirado sobre aquilo que é a transição verde, sobre aquilo que é a sustentabilidade, sobre aquilo que na verdade importa para que tenhamos uma Angola, um planeta sustentável. Obrigado nós também pela oportunidade de exprimirmos as nossas ideias e expressarmos as nossas preocupações, e esperemos que realmente mais gente nos siga. Bem, do meu lado também agradecer esta oportunidade de poder falar, discutir e como nós até tínhamos dito nos bastidores, ouvirmos os diferentes pontos de vista para, portanto, inteirar-se ou começar então a ver mais oportunidades dentro desta transição verde. Eu sugiro e recomendo seguir a Eco Angola no Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, portanto tudo o que existe, Twitter, X. E depois também temos o website ecoangola.com, onde metemos todas essas oportunidades, projetos, artigos, informação para tentar participar de forma ativa. Eu particularmente a nível pessoal acho que conseguiram sentir que eu também sou uma advogada do ambiente, e também partilho coisas nas minhas redes sociais, portanto só procurar o meu nome e conseguem encontrar, porque tento partilhar coisas também de outras áreas, desde o setor público, privado e depois a nossa posição como cidadãos na nossa sociedade civil. Bom, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Esse foi o nosso episódio de hoje. Transição verde foi o tema. Tenho a certeza que você gostou. Não se esqueça de deixar um like, comentar, partilhar nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, nós estamos em todas as redes sociais como PNUD, ok? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, estamos no Spotify e também, claro, no nosso website. Já sabe, temos encontro marcado no próximo episódio do Pod Sala.